Vídeo com base no quarto capítulo, Aristóteles, suas categorias e o mistério de Deus, do livro Filosofia para Entender Teologia, de Diógenes Allen e Eric Springstead. As categorias de Aristóteles. Introdução. Tipos de substâncias. A categoria mais fundamental é a substância. As substâncias dividem-se entre substâncias primárias e substâncias secundárias. Embora Aristóteles não discuta os diferentes tipos de substância. Os diferentes tipos de substâncias são substâncias imóveis, motor imóvel, substâncias móveis, corpos, substâncias móveis incorruptíveis, céus, substâncias móveis corruptíveis, corpos sublunares, substâncias móveis corruptíveis inanimadas, elementos, substâncias móveis corruptíveis animadas, coisas vivas, incapazes de percepção, plantas capazes de percepção, animais irracionais, animais inumanos, racionais humanos. Ainda sobre as categorias de Aristóteles, discorreremos sobre substâncias primárias, substâncias secundárias, gêneros e espécies. Aristóteles chama tais indivíduos de substâncias primárias. Indivíduos tais como pessoas, cavalos e plantas têm qualidades, tais como as cores. É dito que essas qualidades estão presentes nas substâncias primárias, isto é, elas não podem existir independentemente ou à parte dos indivíduos. Por exemplo, o verde não pode existir independentemente dos indivíduos que são verdes. Predicar a qualidade de um indivíduo, dizer que a planta é verde, requer palavras que são gerais. Uma palavra que é usada exclusivamente para falar de um indivíduo não é um predicado, é um nome próprio, como João ou Pégaso. A palavra verde é um predicado porque é usado para falar da cor de alguma coisa que é verde, e não para falar apenas da cor de um único e exclusivo objeto. Assim, nós temos uma distinção entre substâncias primárias e acidentes, substâncias e qualidades presentes nas substâncias. Esta é também uma distinção entre sujeitos e predicados, coisas que nós dizemos em relação aos sujeitos. Gênero, a maneira em que as espécies são semelhantes. E as espécies são chamados substâncias secundárias, em contraste com as substâncias individuais ou substâncias primárias. É útil lembrarmos de que, quando pensamos acerca de tipos ou classes de indivíduos, gêneros vem da palavra grega gênesis, significando nascimento, visto que a noção de substância secundária é estreitamente relacionada aos tipos naturais de coisas que são engendradas pelo nascimento, em contraste com as coisas artificiais.
mas ele aplica os termos gênero e espécie tanto aos tipos de coisas naturais quanto artificiais. As coisas mais importantes que nós predicamos de um indivíduo para propósitos filosóficos, como os veremos, são seu gênero e espécie. Estes nos dão sua essência, nos dizem o que o indivíduo é, nos dizem o tipo de ser que ele é. Isto é, um homem, isto é, um cavalo, isto é, uma planta. O isto, em cada exemplo, refere-se a uma substância primária, homem, cavalo e planta. Referem-se ao tipo de coisa que cada isto é. As outras coisas que nós predicamos de uma substância primária não nos dizem o tipo de coisa que ela é. Assim, existem dois tipos de predicados: aqueles que nos dizem que tipo de coisa cada coisa individual é, e aqueles que não dizem. Substâncias secundárias nos dizem o que uma substância é essencialmente. Outros predicados nos dizem o que ela é acidentalmente. Por exemplo, João tem 1,60 de altura e é branco. Mas um homem pode ter 1,80 de altura e ser amarelo. Assim, a fim de ser um homem, João não precisa ter a altura que tem ou ser branco. Nós podemos colocar esta distinção de outra maneira. Temos uma divisão entre substâncias e acidentes, entre indivíduos e o que está presente neles. Temos uma distinção entre as próprias substâncias, substâncias individuais, substâncias primárias e tipos de substâncias, substâncias secundárias. Gênero e espécies que agrupam substâncias individuais dentro de vários tipos de substâncias, e acidentes são predicados de substâncias primárias. Mas só o gênero e a espécie nos dão o que é essencial a uma substância primária, isto é, nos dizem o que uma substância primária deve ter a fim de ser esse tipo particular de realidade. Em geral, existem 10 categorias. As categorias genéricas de Aristóteles. Aqueles atributos que estão presentes nas substâncias primárias são agrupados dentro de 9 categorias, de acordo com suas similaridades. Os 9 tipos de atributos presentes nas substâncias são: substância ou cia, por exemplo, homem; quantidade, por exemplo, 5 metros; qualidade, por exemplo, branco; relação, por exemplo, metade; local, por exemplo, no mercado; data, por exemplo, ontem; postura, por exemplo, sentado; estado, por exemplo, vestido; ação, por exemplo, queimar; sentimento, por exemplo, ser queimado. Nenhum destes atributos é essencial para ser homem, espécie, ou ser um animal, gênero. Eles são os modos pelos quais um homem, que é um animal, pode ser, mas só o gênero e a espécie nos dizem o que o indivíduo, João, deve ser a fim de ser o tipo de indivíduo que ele é, um homem, que é um animal. Nós não definimos, no entanto, um indivíduo, João. Nós identificamos indivíduos e definimos espécies, homem. Nós definimos uma espécie,
homem, apresentando seu gênero e diferença, animal e racional. Aristóteles diz que as categorias são os sentidos pelos quais se pode dizer que uma coisa é, em um sentido, ser ou sia, significa uma substância individual. Em outro sentido, ser significa o que uma coisa é. Em ainda outro sentido, significa uma coisa é de tal e tal quantidade, qualidade, relação, entre outras, como vimos. Mas ser uma substância individual primária é o sentido fundamental do ser. Existem tipos de substâncias somente pelo fato de que existem substâncias individuais. E bom ou sentado deve ser dito daquilo que é bom ou está sentado. Todavia, aquilo que é primária e simplesmente não é alguma coisa, é uma substância primária. A filosofia e sua importância na compreensão da teologia. Agora vamos presumir que uma pessoa tenha uma informação acerca das categorias de Aristóteles e leia a carta 38 de Gregório de Nissa, na qual ele procura informar seus correspondentes acerca da maneira apropriada de falar da unidade da Trindade. Minha asserção é de que ela será capaz de evitar uma interpretação incorreta de Gregório e também ser capaz de formar uma compreensão razoavelmente segura do que Gregório está dizendo. Vejamos o fragmento da carta que fala sobre o significado da Trindade, como mia ousia, três hipóstases, o equivalente grego de uma substância, três hipóstases, que é uma tradução do latim. Gregório escreve: muitas pessoas, em seu estudo dos dogmas sagrados, não conseguindo distinguir entre o que é comum na essência ou substância e o significado das hipóstases, chegam a estas mesmas noções e pensam que não faz diferença alguma dizermos ousia ou hipóstase. O resultado é que algumas dessas que aceitam declarações sobre estes temas sem qualquer investigação ficam satisfeitas em falar de uma hipóstase, exatamente como elas fazem quando falam de uma essência ou substância, enquanto, por outro lado, aqueles que aceitam três hipóstases ficam conformados com a ideia de que eles são obrigados, em acordo com essa confissão, a declarar também, por meio de analogia numérica, três essências ou substâncias. Sob estas circunstâncias, a fim de não cairdes dentro de um erro similar, compus um curto tratado para vós por meio de um memorando. O significado das palavras, em poucas palavras, é como segue. Em relação a todos os substantivos, o sentido de alguns que são predicados dos sujeitos plural e numericamente variados é mais geral, como por exemplo, homem. Quando nós assim dizemos, empregamos o substantivo para indicar a natureza comum, e não para confinar nosso significado a qualquer homem em particular que é conhecido pelo nome. Pedro, por exemplo, não é mais homem que André, João ou Tiago. O predicado, não obstante ser comum e extensivo a todos os indivíduos classificados sob o mesmo nome,
requer alguma nota distintiva por meio da qual possamos entender não o homem em geral, mas Pedro ou João em particular. De alguns substantivos, por outro lado, a denotação é mais limitada e, pela ajuda dessa limitação, nós temos diante de nossa mente não a natureza comum, mas a limitação de alguma coisa, tendo tanto quanto a peculiaridade se estende, nada em comum com o que é do mesmo tipo, como por exemplo, Paulo ou Timóteo, pois em uma palavra, a partir deste tipo, não há nenhuma extensão ao que é comum na natureza. Há uma separação de certas concepções, circunscritas a partir da ideia geral, e expressão delas, por meio de seus nomes. Suponhamos então que dois ou mais sejam colocados juntos, como por exemplo Paulo, Silvano e Timóteo, e que uma indagação seja feita quanto à essência ou substância da humanidade. Ninguém dará uma definição da essência ou substância no caso de Paulo, uma segunda no de Silvano e uma terceira no de Timóteo. Mas as mesmas palavras que tenham sido empregadas na demonstração da essência ou substância de Paulo se aplicarão também aos outros. Aqueles que são descritos pela mesma definição de essência ou substância são da mesma essência ou substância. Quando o inquiridor tiver aprendido o que é comum e volte sua atenção às propriedades diferenciadoras por meio das quais um se distingue de outro, a definição pela qual cada qual é conhecido e determinado, não mais como designado em todos os particulares, pela definição de outro, muito embora em alguns pontos sejam encontrados acordos. Minha declaração então é esta: que o que é falado de uma maneira especial e peculiar é indicado pelo nome da hipóstase. Suponhamos que dizemos um homem. O significado indefinido dessa palavra incide certo sentido vago sobre os ouvidos. A natureza é indicada, mas o que subsiste e é especial e peculiarmente indicado pelo nome não se torna claro. Suponhamos que dizemos Paulo. Nós anunciamos pelo que é indicado pelo nome, a natureza subsistente. Esta então é a hipóstase, ou compreensão, não a concepção indefinida da essência ou substância, que por causa do que é significado em geral, não encontra estabilidade, mas a concepção que pelo significado das peculiaridades expressas dá estabilidade e circunscrição ao geral e incircunscrito. Gregório escreve esta carta, ele nos diz, para evitar que as pessoas usem de ousia e hipóstase alternadamente. Se alguém não consegue distinguir os dois termos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são uma ousia, serão também uma hipóstase. Como uma hipóstase, eles seriam um indivíduo, e isso impediria o conhecimento de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são irredutivelmente distintos. Por outro lado, se aceitamos três hipóstases, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos um do outro e irredutíveis, se chegaria à conclusão de que eles são três ousioi, e assim destruiria a unidade de Deus. Agora seguiremos para as conclusões.
Mediante ostensiva análise do capítulo 4, Aristóteles, suas categorias e o mistério de Deus, podemos compreender que a todo instante o autor tenta nos mostrar o valor da filosofia na compreensão da teologia. O que o autor nos apresenta de primeiro momento é Aristóteles, que discorre sobre a substância primária, substância secundária, gênero e espécie. Isto é, Aristóteles deixa a perspectiva histórica em segundo plano, através de seu sistema metafísico ontológico. Aristóteles elabora um sistema dual: ser e essência, substância e acidente, matéria e forma, entre outras categorias. Para dizer o quê? Que agora o pensar toma nova perspectiva e, de certo modo, despertando na teologia uma obsessão pela essencialidade das coisas, essencialidade da verdade, essencialidade da fé, essencialidade dos dogmas. Isto vemos no texto de Gregório de Nissa, a carta 38, na qual o autor faz um contraste da teologia com a filosofia. O autor que nos leva a compreender o que se trata na carta, que é o mistério da Santíssima Trindade, através de termos complexos em que a filosofia ajuda a desvendar e a compreender. Vemos na carta 38 de Gregório de Nissa o modo pelo qual ele explica a Santíssima Trindade, que é um dogma que é expresso nos textos bíblicos. É Jesus Cristo que revela o Pai, o sistema Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é nessa perspectiva que o autor nos leva a uma compreensão. Ele usa dois termos teológicos e tanto filosóficos também, dos dois ramos. Esses termos são o termo ousia, que significa substância, e hipóstase, nos mostrando a diferenciação das pessoas da Santíssima Trindade e a sua única substância, a sua única ousia. De modo paralelo e análogo, do mesmo modo que Aristóteles nos apresenta a questão de substância primária e secundária, gênero e espécie, diferenciando-as muito bem. Se formos explicar a partir do termo ousia e hipóstase, podemos dizer assim, que Deus é uma palavra exclusiva para a divindade, do mesmo modo que homem não é uma palavra exclusiva para apenas um homem, mas para todos os homens, a humanidade. Do mesmo modo, as hipóstases são palavras que nomeiam as pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, três hipóstases, porém uma ousia, uma substância. Um só Deus em pessoas três. Então vemos de modo claro, através do conhecimento filosófico e teológico, um modo de explicar o dogma da Santíssima Trindade.
nesse contexto, vemos a essencialidade, a obsessão, a ambição da teologia pela verdade. E o crivo filosófico nos ajuda justamente a esta compreensão.